Olá, o meu nome é Cláudia Pinheiro e sou designer digital e hoje venho aqui falar-te sobre organização. Se tens um negócio, com certeza sabes que a organização é fundamental para o negócio rolar fluidamente e por isso hoje trago-te 5 dicas de coisas que uso e que me ajudam a manter o foco no meu dia-a-dia. Vamos a isso. Dica número 1, planear. Tudo começa com o planeamento, portanto, vais ver que o tempo que investires, que não precisa ser muito, para planear a tua semana, vai valer a pena. Por isso, reserva um dia da semana, convém ser sempre ao mesmo dia, um dia da semana, meia hora, uma hora, acho que não é necessário mais do que isso, às vezes 5 minutos é suficiente, depende do tipo de tarefas que tens para fazer. Mas reserva um espaço de tempo para esse planeamento. Eu normalmente faço isso ao domingo à noite. Ao domingo à noite planeio então a semana a seguir, de segunda a sexta, e às vezes sábado e domingo se houver algo que se justifique. E costumo fazê-lo ao domingo à noite, mas às vezes não consigo e então faço segunda-feira, ou seja, começo a minha semana com esse planeamento. E quando eu digo planear tudo, ou seja, planear as reuniões que vais ter, as tarefas que tens em cada um dos projetos. Estamos a falar de projetos profissionais como projetos pessoais e, obviamente, dar ali um espaço de manobra para os imprevistos, não é? Porque imprevistos sabemos que sempre acontecem, mas ao planejares um planeamento, consegues ter uma visão geral de como é que vai ser a tua semana. Na segunda-feira vou-me dedicar a este projeto, na terça-feira a este, na quarta a este e pronto. E temos que ser flexíveis, obviamente, depois, não ficar frustrados se os planeamentos depois não correrem como nós queremos. Mas é uma excelente base, um excelente ponto de partida. Dica número 2, definir tarefas. Diariamente define as tarefas que queres realizar, concretizar naquele dia. Define as tarefas que entenderes, não exageres, ou seja, ser realista nas tarefas, na listagem de tarefas que tens para aquele dia. Olhas para o teu calendário, vês se tens compromissos, se não tens. No teu planeamento, o que é que decidiste que era importante fazer naquele dia e depois define as tarefas a que vais dar prioridade nesse dia. Das tarefas, imagina que tens 6 ou 7 tarefas naquele dia para realizar, isto misturado entre tarefas profissionais e pessoais. Define as 3 principais e começa sempre por essas. As 3 principais, ou seja, as 3 tarefas prioritárias para aquele dia. Mesmo que sejam as mais difíceis, tenta sempre começar por aí, porque vais chegar ao final do dia com um sentimento de dever cumprido. Eu pessoalmente gosto muito de chegar ao final do dia e ver que pelo menos aquelas 3 tarefas foram concretizadas. Dica número 3, anota. Anota tudo. Tem um sistema de anotações. Pode ser em papel, pode ser uma forma digital, pode ser uma mistura dos dois, aquilo que funcionar melhor para ti. Eu pessoalmente já fui uma pessoa que anotava tudo nos papéis e ainda faço isso às vezes quando estou ao telefone, por exemplo, mas regra geral já tenho um sistema, portanto se estou no computador tenho um sítio onde faço as minhas anotações, se estiver na rua tenho uma aplicação onde faço as minhas anotações. Se estiver a conduzir, uso também uma aplicação e envio mensagem de voz para mim mesma para depois lidar com essa anotação, com essa ideia que tive, por exemplo, e acho isso extremamente útil porque nunca me vou esquecer de nada. Portanto, se há coisa que eu também aconselho muito é anotar tudo e não confiar na memória, porque acredita, ela vai te deixar ficar mal. Dica número 4. Usa uma agenda. Sim, usa uma agenda, seja ela digital ou em papel, é indiferente. Mais uma vez, tu é que sabes o que é que melhor se adequa ao teu estilo de vida e à tua maneira de gerir as tuas coisas, mas de facto ter uma agenda vai-te ajudar a não perderes rastro dos teus compromissos, em especial aqueles compromissos realmente importantes, como por exemplo reuniões com clientes, consultas médicas, por exemplo. Ou seja, mais uma vez estamos a falar de que isto é para organizar não só a vida profissional, como também a vida pessoal. Eu sempre que tenho uma marcação, por exemplo, de uma consulta médica, ponho no calendário do Google e defino um lembrete para que ele me lembre
no dia anterior ou umas horas antes de que tenha esse compromisso e que nunca falha. Por isso, se ainda não usas uma agenda, aconselho-te vivamente a que comeces também a usar. Dica número 5, agrega. Ou seja, junta as tarefas do mesmo tipo para serem realizadas todas, na medida do possível, umas a seguir às outras. Por exemplo, podes dedicar uma manhã, dar aqui um exemplo num negócio, uma manhã específica só para filmagens, uma manhã específica só para criação de conteúdos, uma tarde em que vais tratar de coisas relacionadas com recados pessoais, por exemplo, compras, etc. Uma tarde dedicada a estudar, porque quem é empreendedor tem que estar sempre a estudar, uma tarde, uma noite, umas horas, pronto, tenta que tarefas semelhantes estejam todas agregadas no mesmo período de tempo para que não percas o ritmo quando as estás a realizar, porque se estiveres, por exemplo, a criar conteúdos para as tuas redes sociais, se estiveres a fazer tudo seguidinho, ou seja, o máximo de conteúdos possíveis, não é? Se dedicares uma manhã inteira a fazer essas várias tarefas, os vários tipos de publicações que vais publicar nas tuas redes sociais, isso vai fazer com que tudo flua muito mais rapidamente do que estás uma hora a fazer conteúdos, depois interrompes e vais fazer um orçamento, depois interrompes e vais ao supermercado. Portanto, tenta que isso não aconteça e faz os possíveis para agregar tarefas do mesmo tipo no mesmo bloco, digamos assim, de tempo no teu calendário. Espero que tenhas gostado destas dicas. Se gostaste, já sabes, põe um likezinho no vídeo, subscreve o canal se ainda não o tiveres feito e deixa-me nos comentários se já utilizas alguma destas dicas, se costumas fazer alguma destas coisas que eu aqui falei no vídeo ou se vais passar a implementar caso ainda não o faças. Entretanto, vemos online.